Super Campeões surgiu por causa da pirataria? O Japão já foi campeão do mundo? Como o anime veio parar aqui no Brasil? Como eles corriam e o campo nunca acabava? Por que eles só roubavam a bola no carrinho? E o mais curioso nisso tudo, por que o futebol no Japão melhorou depois do anime? Que beleza! Quero começar o vídeo de hoje agradecendo a você que faz parte dessa grande torcida pelo nosso canal. Porque hoje somos mais de 500 mil inscritos. Então não esqueça de compartilhar esse vídeo e divulgar para os seus amigos para ajudar a gente a crescer ainda mais e sermos a maior torcida desse mundo. E falando em torcida, hoje vamos falar de um assunto que envolve muitas torcidas. O esporte mais popular do mundo. E faz o nosso coração bater mais forte tarde da noite, porque só passa depois da novela. A Globo é que comanda, por exemplo, a gente joga bola 10 horas da noite. Tudo bem, nós não estamos numa das melhores fases do futebol brasileiro. Ainda é recente aquele punhado de gols que levamos da Alemanha. Então por isso, iremos hoje falar sim de futebol, mas do futebol lá do Japão. Afinal, o futebol lá no Japão é muito mais divertido, não é verdade? Sim, vamos falar do futebol japonês retratado nas histórias do grande Oliver Tsubasa. Eu sou Oliver Tsubasa, muito prazer. Porque aqui no Brasil a série ficou muito conhecida como Super Campeões, mas o nome original lá no Japão é Capitão Tsubasa. Tá, e o que esse mangá, esse anime, tem de diferente? O futebol. A história toda gira em torno do esporte mais popular do mundo. E a produção do anime foi apoiada por ninguém menos que a própria Associação Japonesa de Futebol, tipo a CBF lá do Japão, porque eles acreditavam que isso podia fazer os japoneses se interessarem mais por futebol, fazer crianças e adolescentes terem vontade de praticar futebol e assim descobrir novos talentos e trazer mais investimentos para o esporte. Esporte que no Japão não andava lá essas coisas. E quando que o futebol no Japão não andava lá essas coisas? Nos anos 80. E foi justamente nos anos 80 que tudo começou. O jovem rapaz Yoshi Takahashi, muito fã de esportes, publicou o seu primeiro mangá. Sim, esse foi o primeiro mangá que ele fez na sua vida. E já publicou direto nas páginas da Shonen Jump. Dá pra acreditar? Não! O mangá foi publicado entre 1981 e 1988. Super Campeões surgiu e começou a fazer sucesso, sabe aonde? Na 25 de março do Japão. Isso mesmo, o negócio começou a dar certo na pirataria de Hong Kong. Os japoneses vendiam mangás piratas de Capitão Tsubasa, você sabia? E a Toei Company, muito esperta, viu que o mangá estava bombando e resolveu fazer um anime. Capitão Tsubasa estreou na TV japonesa em 1983. Tsubasa! 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 E aqui um detalhe muito interessante, presta atenção. Apesar de ser pirateado, Capitão Tsubasa fazia tanto sucesso que gerou 37 volumes e chegou a dividir páginas na Shonen Jump com, olha só, Cavaleiros do Zodíaco e Dragon Ball. E a ideia de popularizar o Japão no país funcionou. Claro que não foi só por causa do anime, mas ele ajudou muito. Em 1992 foi criada a J-League, a liga profissional de futebol do Japão,
que nada mais é do que um campeonato japonês de futebol, tipo o nosso campeonato brasileiro, só que com menos roubalheira e sem pênaltis marcados pro Corinthians sem querer. E esse é o momento que os corintianos estão me xingando aqui nos comentários. O futebol japonês cresceu e em 1994 o Japão quase se classificou finalmente para a Copa do Mundo, mas levaram um gol no último minuto e perderam a vaga. Desde então, o Japão conseguiu se classificar para todas as Copas do Mundo, chegando inclusive a sediar o Mundial de 2002, junto com a Coreia do Sul. Hoje em dia, o futebol japonês é respeitado, disputa campeonatos de igual para igual, faz belas jogadas, ganha títulos, é campeão. O objetivo de criar um mangá sobre futebol para fazer o esporte ser um sucesso no Japão deu certo. E se a gente criasse um mangá aqui no Brasil, porque, né? Vai que daí a gente volta a ser campeão de alguma coisa. Sério? Falando em Brasil, agora eu quero contar pra vocês como foi que Super Campeões veio parar aqui no Brasil. E essa história é muito legal. O ano era 1997. Super Campeões foi o último anime a passar na histórica Rede Manchete. Aconteceu o seguinte, você lembra da Santoy? Santoy apresenta Então, os diretores da Santoy, a mesma empresa que trouxe Cavaleiros do Zodíaco para o Brasil em 1994, o maior sucesso da TV brasileira, e que já explicamos tudo em nosso vídeo especial sobre os Cavaleiros. Tem sempre alguém no cosmos ajudando o cavaleiro a vencer. Os diretores da Santoy viram que Capitã Tsubasa estava fazendo muito sucesso na Itália e no México. E aí a Santoy pensou, tipo assim, bom, o Brasil é o país do futebol, a Copa do Mundo da França de 1998 tá chegando, os animes estão bombando na TV brasileira, perfeito, vamos trazer Capitã Tsubasa pro Brasil. A Rede Manchete comprou a ideia, e assim, em 12 de setembro de 1997, Super Campeões estreava na TV brasileira. Uma tabela de primeira, parto direto pro gol. Somos super campeões. Super campeões. Bom, eles fizeram o que parecia óbvio, ofereceram o anime pra Rede Manchete, apostando que Super Campeões ia fazer o mesmo sucesso que fez Cavaleiros do Zodíaco. Aliás, aqui um detalhe muito interessante é que Super Campeões entrou na programação da Rede Manchete justamente no lugar de Cavaleiros do Zodíaco, em setembro de 1997. Após 3 anos do ar, muito sucesso, líder de audiência, a Manchete tirou Cavaleiros do Zodíaco e colocou no lugar Super Campeões. Tanto era a fé e a certeza que eles tinham que esse ia ser o novo sucesso da TV brasileira. Super Campeões, um anime sobre futebol. Tinha tudo para ser um sucesso, mas não deu certo. E aí você me pergunta, Mas por que não? número 1. Super Campeões foi ao ar na pior fase da Rede Manchete, quando ela estava perdendo audiência, numa super crise financeira, prestes a fechar as portas. Número 2. Super Campeões não tinha um final. O anime acaba bem no meio da história, no auge, no clímax, quando o Japão se classifica para a Copa da Ásia. Vamos chegar novamente numa Copa do Mundo, onde o meu sonho e o seu sonho vão se tornar realidade. Uma final contra o Brasil! Ou seja, o anime começa lá no primeiro episódio, falando que o Japão se classificou para a Copa do Mundo. E aí ele termina no episódio 46, quando acabam as eliminatórias para a Copa da Ásia. E a gente nunca viu o resto da história. Como o Japão chegou e ganhou essa Copa do Mundo?
Terceiro motivo, colocaram Super Campeões para passar ao lado de Yu Yu Hakusho, Kamen Rider Black e as reprises das reprises de tudo que a Manchete podia reprisar. Ou seja, tirando Yu Yu Hakusho, que ainda era inédito, o resto eram só reprises de coisas que todo mundo já tinha assistido. As pessoas já estavam cansadas. Parem com isso! Parem com isso! Número 4. Com tantas reprises, a programação da Manchete ficou meio bagunçada e o horário de Super Campeões mudou várias vezes, deixando o público perdido de que horas ia passar. E número 5, com certeza, a dublagem, que tinha momentos bem bizarros. E aqui até vamos fazer uma pausa. Não, cara, não era pra cortar. Não falou pausa? Eu falei pausa, mas é porque faz parte do roteiro. E aqui até vamos fazer uma pausa, porque esse momento merece uma atenção especial. Quero até chamar esse momento de os momentos mais bizarros de Super Campeões. Olha só que coisa. A dublagem do anime realmente era meio maluca. Em alguns momentos tínhamos um mesmo dublador narrando vários personagens, ou quando tínhamos o locutor do estádio falando com a torcida brasileira em um jogo no campeonato japonês. Isaac com o seu ataque, é tudo ou nada para o time japonês, torcida brasileira! O brasileiro gosta mesmo de futebol, hein? Lota estádio até no Japão. Sem falar de como eles gostavam de conversar entre eles por telepatia, né? Professor, desculpe, mas eu tenho que fazer isso. E o que falar quando a gente vê um japonês chamado Carlos? E mais uma vez deixar os meus amigos. Quem sabe agora? Carlos! Vem cá, filho. Outro ponto da dublagem foi modificar um pouco a história do anime. Super Campeões era sobre a luta da seleção japonesa em se classificar e jogar a Copa do Mundo Juvenil, a Copa do Mundo Sub-19, que ia acontecer em 1994. E aí, a Gota Mágica adaptou várias falas, tentando nos enganar que em Super Campeões os personagens queriam disputar a Copa do Mundo da França de 1998. Isso deixou a história meio confusa. Estamos nos minutos finais das eliminatórias da Ásia para a Copa do Mundo em Paris, na França. Se o Japão ganha o jogo, fica com a última vaga para a Copa do Mundo. Só voltando aqui em um ponto importante, Super Campeões não tem um final. Tá, pera aí. O que eu quero dizer é o seguinte, a história do anime não é igual à história do mangá. O anime não conta toda a história que tem no mangá. Deixa eu explicar pra vocês. Foi o seguinte, em 1992, o futebol japonês recebeu vários jogadores famosos do mundo inteiro, que foram lá para jogar bola, e um deles foi o brasileiro Zico. Zico era muito famoso no Japão por ter sido campeão do mundo pelo Flamengo em 1982 e por ter feito várias jogadas geniais. Então o Zico e esse pessoal aí, eles uniram forças com a Associação Japonesa de Futebol e criaram a J-League, o Campeonato Japonês de Futebol. E junto com isso, em 1993, a seleção japonesa estava indo muito bem, quase se classificou para a Copa do Mundo de 1994, lá nos Estados Unidos. Então a Toei viu que era um bom momento para lançar uma nova fase de Capitão Tsubasa, e assim nasceu Capitão Tsubasa J. Esse J aí do nome é justamente referência a J-League. Tá, e por que o anime parou no episódio 46? Eu quero de todos atenção. Porque o Japão perdeu a vaga para a Copa do Mundo. Ele não se classificou e muitos acreditam que isso fez a audiência de Super Campeões cair lá no Japão. Parece que o país, por um momento, perdeu as esperanças no futebol. E aí a Toei acabou terminando o anime no episódio 46 mesmo. Bom, talvez você esteja aí meio perdido nessa história toda, então vamos explicar melhor tudo isso para você. Sim, que lá vem a história. Capitão Tsubasa é na verdade dividido em 4 fases. Tudo começa com Capitão Tsubasa, lançado em 1983, com 128 episódios. Esse é o começo de tudo, onde conhecemos a história de Oliver Tsubasa e a sua infância jogando no Nankatsu. Na final, Oliver enfrenta o time de Kojiro Hyuga em uma partida emocionante, mas tão emocionante que parecia que eles corriam em um campo infinito e a partida nunca acabava.
No final dessa história, 23 jogadores são convocados para representar o Japão na Copa do Mundo Sub-16. Aí começaria a geração de ouro do Japão, a seleção que seria campeã de tudo, liderada por Oliver Tsubasa e Kojiro Hyuga. Após isso temos Shin Captain Tsubasa, lançado em 1989, com 13 episódios, diretamente para VHS. Conta que Oliver se machucou e não pôde jogar nos primeiros amistosos para o Mundial, até que ele se recupera e joga as partidas finais. E na final, lógico que o Japão chegou na final, né galera? E pegou logo quem? A Alemanha. E aí nós sabemos como é isso, não sabemos? 7-1 para a Alemanha? Pior que não, foi 3-2 para o Japão. Japão campeão mundial sub-16. Viva Oliver Tsubasa. E aí vem Capitão Tsubasa J, lançado em 1994 com 46 episódios. Sim, essa é a versão clássica, conhecida como Super Campeões, que passou na Rede Manchete. Talvez você fique surpreso, mas Super Campeões é apenas um remake, uma adaptação da primeira série lançada em 1983, somado com a fase World Youth do mangá. Ou seja, é a mesma história da primeira versão, só que bem mais resumida, com vários cortes, e ao invés de 128 episódios, são 46. Dos episódios 1 ao 33, conhecemos a história do Oliver Tsubasa e o seu sonho de jogar a Copa do Mundo pelo Japão. Você é o número 1 do Brasil, qual é o seu próximo passo? É fazer do Japão o campeão na próxima Copa do Mundo. E do episódio 34 ao 46, conhecemos a história de Shingo Aoi, o pobre garoto que tenta a vida na Itália e tem o mesmo sonho do Oliver, jogar a Copa do Mundo pelo Japão. Shingo, não foi esse o plano de jogo! Se continuarmos jogando assim, nós não vamos vencer o time deles nunca, vocês entenderam? E é muito louco, porque aqui a gente também assiste a final entre São Paulo e Flamengo, quando o Oliver vem jogar no Brasil e é a grande estrela do São Paulo. Gol de Oliver Tsubasa para o São Paulo! Bom, o resto a gente já explicou. Essa versão J não tem um final e acaba no episódio 46, quando o Japão se classifica para a Copa Asiática. E aí vem a última versão produzida em anime, Road to 2002, lançada em 2001 com 52 episódios. Também faz uma adaptação. O começo é mais ou menos igual a Capitão Tsubasa e Capitão Tsubasa J. É um novo remake. A diferença é que aqui mostra o início da vida do Oliver no Brasil, a chegada dele no Brasil e finalmente sua ida para o Barcelona e suas dificuldades para conseguir uma vaga no time ao lado de Rivaldo. Lembra dele? E essa versão do anime acaba exatamente no começo da partida final da Copa do Mundo. Final da Copa do Mundo entre Japão e Brasil, o que deixou muitos fãs irritados, loucos, porque todo mundo queria assistir essa partida e ver quem ganhou. Nossa, o estádio até treme com a vibração do público. A gente tem a torcida do nosso lado. Não podemos perder de jeito nenhum. Vamos nessa! E é importante a gente falar que essa fase, Capitão Tsubasa Road to 2002, que eu não sei se eu posso ler uma coisa em inglês e falar um número em português. Seria 2002? Importante a gente mencionar que essa fase, Capitão Tsubasa Road 2002, foi lançada em 2001, bem na época que ia ter a Copa do Mundo lá no Japão. O país estava naquela expectativa, todo mundo só falava nisso. E aí a Toei, né, esperta que é, aproveitou o momento e esse clima todo de Copa do Mundo para lançar uma versão em anime para TV, igual aconteceu com o Capitão Tsubasa J em 1994 e a Copa do Mundo dos Estados Unidos. Essa versão passou aqui no Brasil pela Rede TV e também na Cartoon Network.
Tá gravando? E existem várias diferenças aí entre o mangá e o anime. A forma como as histórias são contadas, o jeito que eles contam a história da vida do Oliver Tsubasa, resultados de jogos, partidas são diferentes. E tem coisas que tem no mangá e não tem no anime, e tem no anime e não tem no mangá, e vice-versa. Temos os mangás Capitão Tsubasa, lançado em 1981, que era pirateado e que é praticamente igual ao anime. Capitão Tsubasa World Youth, lançado em 1994, serviu de base para os Super Campeões. Só que aqui no mangá, a história não acaba pela metade. Temos a Copa Asiática e também temos a Copa do Mundo Juvenil, que o Japão enfrenta o Brasil na final. Observação interessante: Oliver se casa com Sanai e vai para o Barcelona. Capitão Tsubasa Road 2002, lançado em 2001, é praticamente igual ao anime. Só que aqui também a história não acaba na final entre o Brasil e o Japão. Aliás, essa final aí acontece no mangá. Aliás, vamos arrumar uma bagunça que ficou aí. A final da Copa do Mundo entre Japão e Brasil, na verdade, ela faz parte do mangá Capitão Tsubasa J. No mangá Road 2002, o foco desse mangá é Oliver no Barcelona, e o mangá acaba numa final entre Barcelona e Real Madrid. Capitão Tsubasa Golden 23, lançado em 2005, mostra a preparação da seleção japonesa para as Olimpíadas de Pequim. E também temos algumas edições especiais lançadas em 2009, 2010, 2011 e 2012. E agora, uma notícia exclusiva. Olha só que louco! Foi lançado em 2013 o novo mangá de Capitão Tsubasa, chamado Capitão Tsubasa Rising Sun, que narra os desafios da seleção japonesa em chegar nas Olimpíadas do Rio de Janeiro em 2016. Que maneiro! E no meio desse sucesso todo, foram lançados alguns filmes. Só que, olha que interessante, eles não foram ideias, eles não foram criados pelo próprio criador da série. E mesmo assim, muita gente considera como sendo parte da série. Os filmes lançados em destaque foram A Grande Batalha da Europa, lançado em 1985. Cuidado, Japão Juvenil, também de 1985. A Grande Batalha do Mundo, a Copa Mundial Juvenil, lançado em 1986. Correndo em Direção ao Amanhã, lançado também em 1986. E o último filme lançado, Inimigo Forte, a Holanda Juvenil, lançado em 1994. E o que vale comentar desse filme? Bom, especificamente esse aí, ele termina com o Oliver Tsubasa se despedindo dos seus amigos no Japão e voltando para o Brasil jogar pelo São Paulo. E Capitão Tsubasa teve vários jogos lançados para videogame e eles foram jogos bem interessantes. Os jogos de videogame lançados eram bem parecidos com o anime. Você podia correr, dar saltos incríveis, driblar, voar até o céu. Podia dar super golpes na hora de chutar a bola, fazer magias e truques bem loucos. Tinham versões, por exemplo, que até me lembravam um RPG, porque você podia ir escolhendo como agir diante de cada adversário. Foram lançados games de Capitão Tsubasa para Nintendinho, Super Nintendo, Game Boy, PlayStation, GameCube e para computador. E vamos para o nosso tradicional momento das curiosidades. Na primeira abertura da primeira fase do anime Capitão Tsubasa, lá de 1983, podemos ver o Pão de Açúcar e a Taça Jules Rimet. Na Itália, a série se chama As Aventuras de Holly e Benji. E no Iraque, eles explodiram as fitas. Não, brincadeira, gente. No Iraque, era chamado de Capitão Mahdi. Inclusive, foi o primeiro anime a passar no país. No
No Brasil, a música da abertura foi composta por Mário Lúcio de Freitas, nome muito famoso, não? Não sei. Foi ele também o responsável por músicas de aberturas muito clássicas que marcaram os anos 90, como Cavaleiros do Zodíaco, Cavaleiros do Zodíaco, lutadores com poder astral, Sailor Moon, querendo não posso ser sincera, pois nos meus sonhos eu me confesso. Fly, o Pequeno Guerreiro, Fly, 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 quero a paz que o inimigo destrói. e Bananas de Pijama. Bananas de pijamas descendo as escadas. O criador Yoshi Takahashi tentou escrever outras coisas ligadas a esportes, como beisebol, que é muito popular no Japão, ou ainda uma história tipo spin-off do personagem Taro Mizaki, o famoso japonês Carlos no Brasil, mas nenhuma fez sucesso. Yoshi Takahashi esteve na final da Copa do Mundo de 1994 nos Estados Unidos, torcendo para o Brasil. Ele já se declarou torcedor do São Paulo, inclusive veio visitar o time aqui no Brasil em 1994. Yoshi passou a ser torcedor do São Paulo após o clube ser bicampeão mundial, jogando em Tóquio em 1992 e 93. Outra coisa curiosa foi que o Yoshi fez uma versão em anime do Neymar, quando a empresa Panasonic fez um evento para anunciar a renovação do contrato de marketing com o jogador Neymar. A Panasonic presenteou o Neymar com essa ilustração. No mangá, cada partida de futebol é composta por 2 tempos de 20 minutos, que somam 40 minutos. Por causa de direitos autorais, várias equipes que eram para ser times reais acabaram tendo seus nomes adaptados no anime. O São Paulo virou Brancos, Flamengo virou Domingos, Barcelona virou Catalunha. E hoje veremos o confronto entre o Catalunha e San José no estádio do Catalunha. O mesmo problema de direitos autorais fez jogadores terem nomes trocados. Rivaú era Rivaldo, Turan era Lilian Thuram, Zidane era Zidane, Trezeguet era David Trezeguet e William Arminos era Edgar Davids. Muitos jogadores profissionais que jogaram ou jogam hoje na seleção japonesa declararam que se inspiraram e começaram suas carreiras por causa do anime. E esse foi mais um único e exclusivo vídeo do nosso canal. Eu não sabia. Espero que vocês tenham gostado. Deu muito trabalho para fazer essa pesquisa. Então, pessoal, eu conto com o apoio de vocês para ajudar a divulgar esse vídeo. Deixar aquele gostei aqui embaixo, compartilhar nas redes sociais. Comenta aqui embaixo se você já fez algum gol contra na sua vida. Se é o primeiro vídeo do nosso canal que você está assistindo, clica no botãozinho vermelho inscrever-se. Se quiser trocar alguma ideia comigo, minhas redes sociais estão aqui na tela, Facebook, Twitter, Instagram e o Snapchat. Temos uma fanpage no Facebook e uma loja onde você encontra as estampas mais loucas e divertidas. Nós temos camisetas, canecas, cases para celular. Dá uma passada lá em canalvocênosabia.com.br/loja. Esse é o canal Você Não Sabia, um canal de curiosidades. Temos vídeos novos todas as segundas-feiras. E se você não quiser esperar até a semana que vem, você pode ver os últimos vídeos que nós fizemos. Nós fizemos um especial sobre o Mega Man. Você pode assistir clicando nesse quadrado aqui na tela. E o especial Você Não Sabia Doug. Como surgiu Doug, porque ele foi parar na Disney, Nickelodeon e várias curiosidades. Obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho. A gente se vê semana que vem. Valeu, galera. Aquele abraço.